E no final de semana a gente recebeu a informação da morte do Carlos Marques, o português que foi durante muitos anos o mais querido do Brasil, desde que a Gretchen, veio com ele lá de Portugal, ainda noiva apenas, não tinham se casado, e apresentou o Carlos para o Brasil inteiro. Isso aconteceu em primeiríssima mão aqui no nosso programa, aqui no A Tarde é Sua, em 2013. Aliás, o meu HD também registrou a data, 25 de fevereiro de 2013, que ela mostrou o Carlos para todo o Brasil, e a partir daí ele se tornou uma figura muito querida do público brasileiro. Eles tinham um casamento muito legal, ele sempre foi muito boa gente. Então, que a Gretchen tenha mágoas dele, posso entender, marido, mulher, separação, essas coisas rolam mesmo, Relacionamento vem, depois vai se desgastando, tem uns que terminam bem, tem outros que não terminam bem, mas marido da Gretchen é uma coisa. O Carlos Portuga, que a gente conheceu sem maiores envolvimentos, a não ser o de amizade, outra completamente diferente, uma pessoa muito agradável, uma pessoa cheia de bondade. A gente tem, e eu acho que o público também tinha, porque foi uma avalanche de público normal, assim, lamentando a morte do Carlos, que eu falei, olha só como ele conseguiu conquistar mesmo o público brasileiro. E a gente também ficou muito, muito triste com a morte dele, prematura, aos 60 anos de idade. A Gretchen conseguiu despertar no Carlos o amor pelo Brasil, Ele amou a brasileira, trouxe ele para o Brasil, ele amou o Brasil inteiro, ele não queria mais sair daqui. Tanto que depois que ele se casou novamente, ele estava morando outra vez aqui no Brasil, estava morando em Campinas, onde ele começou o tratamento contra a leucemia. No hospital ele pegou Covid, as coisas foram se complicando bastante para a saúde do Carlos Marques. Enfim, fora essa dor que a gente sentiu, falar assim, pô, que pena, era um cara legal. O que acontece? Começou a morte dele a dar margens a um teretetê aí entre a Jenny, como ela diz, a ex-filha da Gretchen, porque a Gretchen cancelou a adoção, não quis mais saber dela. Vocês lembram dessa história de cor? E a Jenny vem nas redes sociais e chama a Gretchen de ex-mãe, porque a Jenny foi a primeira a dar a notícia da morte do Carlos. Por quê? Porque como a Gretchen ficou com ele casada 8 anos, ele foi como um pai que a Jenny nunca teve. Então ela tinha esse laço afetivo com ele, independente da ligação da Gretchen com o Carlos. E ela foi para as redes sociais, disse que ele tinha morrido, chorou bastante, dá para entender o choro dela, porque é tipo aquele lado criança que está falando de um pai que nunca teve, mas que ela encontrou no Portuga. Então, ok, só que a Gretchen não gostou, deu umas alfinetadas, a Jenny rebateu e, não faz sentido uma coisa dessa num momento de luto, não acho que precisaria desse tipo de coisa. Só que, como a repercussão não foi boa de bate-boca nas redes sociais, embora a Gretchen tenha sido discreta, aí a Gretchen veio de novo às redes sociais e fez o desabafo dela e disse o que ela estava achando em relação a tudo isso. Tudo isso vocês vão conferir. Inclusive, o Alessandro Lobianco, ele tem dados a esse respeito, porque o Lobianco foi a primeira pessoa a dizer que o Carlos estava doente, a dizer que ele estava aqui morando em Campinas, que ele estava internado naquela época, que ele tinha uma doença muito séria, muito grave, e a partir disso é que as coisas se desenvolveram. Nos últimos tempos, ele estava até mais compensado, o pessoal estava achando que ele fosse realmente caminhar para a cura definitiva e tudo bem, ou ter a doença sob controle, mas com uma longa vida. E de repente foi o fim. Daí também o choque de muita gente. Infelizmente não deu para ele, ele acabou indo embora tão prematuramente, mas no pós-morte dele, ficar esse clima de discórdia, eu acho que ninguém merece, que não faz bem para ninguém. Deixa assim, para nós, público, sem maiores envolvimentos com ele, afetivos, familiares, o afetivo é de fã, de gente que admira, que teve contato e que gosta, para a gente ele vai ser sempre um Portuga muito querido, que eu particularmente tive muito prazer de conhecer, acho que o Vlad também, o Lobianco, o Perline, e realmente, para nós, ele só deixou boas lembranças de verdade.